Mas vamos lá. Então, dando continuidade à nossa aula sobre a geografia do México, tá bom? Vamos destacar aqui setores urbanos e setores econômicos mexicanos. Então, imagine aqui a seguinte situação. O México tem uma empresa estatal muito forte, que é a Pemex, né? Petróleo Mexicano. Então, não estou falando de 1938, onde um sistema nacionalista cresce no México. Para isso, o presidente cria uma estatal, onde essa estatal vai explorar um dos principais recursos de exportação deste país, que é a matéria-prima mais importante, petróleo. Quem é o maior parceiro comercial desse sistema? O país que mais consome, Estados Unidos. Até aí é uma relação amigável com o país vizinho. Os Estados Unidos precisando de petróleo também para se reerguer da crise de 29, Primeira Guerra Mundial, a crise de 29, então o mundo precisava se reerguer. Eu estou falando no início da década de 40, onde o plástico ele passa a ser uma mercadoria muito importante e a base para se fazer através do petróleo. Então se precisava muito desse material, até em alguns automóveis, principalmente nos aviões, é muito importante o plástico nessa fusão para que essas empresas aconteçam. Então o México passa simplesmente a exportar, a vender petróleo para os Estados Unidos. Com o crescimento do bloco da União Europeia, os Estados Unidos, junto com o Canadá, criam o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA. Aí o México entra, o único país não desenvolvido, entra nesse bloco. Eu destaquei para vocês aqui algumas características. Primeiro, um livre comércio. Entre os países membros, irá ter uma redução ou uma eliminação de tarifas alfandegárias. Ou seja, um produto produzido no México, ele vai entrar mais barato nos Estados Unidos, um produto dos Estados Unidos vai entrar mais barato no México. Às vezes até um preço bem barato, porque há uma total eliminação de tarifas alfandegárias. Então eu vou ter aí um sistema livre de comércio entre esses dois países. Uma abertura econômica. Então se eu estou falando que é livre, a mão de obra mexicana é mais barata. Então muitas empresas norte-americanas se instalam na região do México incentivado por uma mão de obra barata, onde essa mão de obra no início do NAFTA, ela não era uma mão de obra automatizada, era uma mão de obra bastante técnica. A diferença da automação é que você vai utilizar bastantes robôs para você produzir. Quando a gente usa a expressão técnica aqui, é que essa mão de obra mexicana, principalmente a mão de obra feminina, ela era uma mão de obra barata. Até hoje, uma mulher faz a mesma função que um homem, mas ela só recebe 80% do salário desse homem. Então vocês imaginem que os dois, para fazer a mesma função, ela só recebe 80% do que um homem ganha. Vocês imaginem na década de 30, a diferença ela chegava a mais de 50% de salário, para fazer a mesma função. Claro que eu estou falando de uma época onde os movimentos feministas, principalmente nos Estados Unidos, começam a ganhar força, onde a mulher ela é vista agora como uma mão de obra. Não é mais aquela mulher simplesmente para cuidar da casa. Então, ser visto como uma mão de obra, ela passa a ser importante. Para isso, os Estados Unidos, por causa do sistema de logística, coloca na fronteira com o México as maquiladoras, pessoal. Então, cria-se as empresas maquiladoras, as nossas montadoras, tá? Então imagine aqui como se dava nessas indústrias. Os Estados Unidos fabrica a peça do automóvel, né, um exemplo. Essa peça vem para as maquiladoras mexicanas. Ao chegar aqui nas maquiladoras, eles montam o automóvel. Como a circulação é livre ou a taxa é eliminada, esse automóvel volta para ser vendido dentro dos Estados Unidos a um preço de custo muito alto. Porque imagine que os padrões de hoje, um salário mínimo aqui está em torno, vamos supor, R$600, um salário mínimo aqui está em torno hoje de R$6.000. Mas a diferença ela é enorme para você fazer a mesma função. Então as montadoras norte-americanas,
elas perceberam que ao utilizar a mão de obra das maquiladoras lá no México, elas iam ter um poder financeiro muito grande. Por isso que se instalaram na fronteira com os Estados Unidos. Mas por um outro lado, essas indústrias, elas começam a concentrar pessoas. Então muitas pessoas da zona rural acabam de morar nas cidades. Então o nosso êxodo rural começa a aumentar. Para vocês terem uma ideia, hoje 20 e poucos por cento da população mexicana é rural, 80% é urbano. Então vocês imaginem um país totalmente urbano. E esse país urbano ele só acontece porque as pessoas saem do interior para a cidade em busca dos empregos gerados nas maquiladoras. Mas nós sabemos que não tem emprego para todo mundo. As pessoas que não têm oportunidade começam a morar em torno do grande centro financeiro. Começa o processo de favelização, ou seja, um crescimento urbano desorganizado, totalmente desordenado, onde esse crescimento desordenado dificulta que o poder público chegue. Quando eu falo poder público, lembre-se, chegar energia, chegar uma água encanada, chegar um transporte público, chegar segurança, educação, saúde, tá? Chegar todo um sistema de tratamento de esgoto. Então tudo isso ele é fundamental para que melhore um segmento médico sanitário. Se essas regiões de favela não têm acesso a esses sistemas básicos, eu vou ter uma população com menos oportunidade, eu vou ter uma população que vai adoecer mais, automaticamente gastar mais o dinheiro do Estado em sistemas de saúde. Eu tenho uma população onde os problemas sociais, que nem crimes, por exemplo, a tendência é aumentar tráfico de drogas, por exemplo, porque não tem um emprego formal. Então essa população concentrada nessa região, ela vai começar a ter todo um problema social em torno dela. Aquela população que quer fugir dessa ideia, eles passam a um processo de migrações para os Estados Unidos. Por quê? Estou falando de um país mais rico. Então os Estados Unidos é um país que tem uma atração populacional muito grande. Então muitos mexicanos entram até de forma clandestina nos Estados Unidos. E nos últimos anos, os governos dos Estados Unidos têm criado um sentimento nacionalista exagerado. Então eles simplesmente estão terminando de construir um muro onde há um processo divisório. Inclusive, nessa região de fronteira aqui, vou colocar aqui para vocês, representado por esse X aqui, vocês imaginem nessas regiões de fronteira, há uma contenção, um muro de contenção, onde essas pessoas não são bem-vindas, não são aceitas, porque os Estados Unidos praticam uma migração controlada. Então muitas pessoas aqui nos últimos anos da América Central, isso era um assunto que a gente vai abordar aqui mais na frente, muitas pessoas também estão migrando em direção aos Estados Unidos. Então os Estados Unidos está hoje acusando o México, né, ser vizinho, como uma porta de entrada de pessoas nos Estados Unidos. Então, pessoal, esse muro está gerando um sentimento que nós estamos chamando na geografia de desglobalização. Qual era a ideia da globalização? Como o próprio nome fala, unir o globo. Quando você constrói muros, você está se afastando das pessoas. Esse afastamento é chamado de desglobalização. E os Estados Unidos encabeçam esse sistema através de seus muros, onde proíbe o povo mexicano de entrar lá. Bom? Então, até a próxima.